pra sempre. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados a partir das 7 da noite, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Isso aí, campanha Tocando o Coração. Estamos aqui com o Ivanildo José, que vai falar um pouquinho sobre a campanha, como é que ela tá, né? E aí, Ivanildo José, como é que estamos na campanha? Bom, boa noite, senhores. Boa noite, Paulo, Ivanildo, Pete. É um prazer. Na verdade, a campanha, ela tá andando, caminhando, já tem algumas internações, uma internação involuntária, mas eu gostaria de falar sobre a misericórdia, que muitas vezes nós exigimos misericórdia das outras pessoas. E é o ano da misericórdia. Para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um tratamento, para aquelas famílias que estão sofrendo nas garras da dependência química, e muitas vezes nos pede ajuda, e sozinho é muito complicado ajudar. Aí nós pedimos ajuda de outras pessoas, de outros parceiros, que eu agradeço imensamente, em meu nome, em nome do Ivanildo de Andrade, da Rádio 9 de Julho, do programa Tocando em Frente. Pessoas como o pessoal lá da Casa Dia, né, o Vanderlei, o Pedro, cara, obrigado mesmo por ter cedido vaga social. Pessoal da Maranata, lá no Imbuguaçu, na dona Tânia, meu amigo Rodrigo Alves. Rodrigo, obrigado mesmo. Lá o pastor Alessandro, da Clínica Sumed, que também tem nos ajudado. E hoje a minha participação é curta. Eu queria agradecer, né, a minha esposa, que hoje está em Orlando, lá na Califórnia. Hoje ela não pôde vir aqui comigo, viu, Xará? Muito bom. Tá bom para ela, né? Foi por um bom motivo. Tá em Orlando. Mas agradecer também ao pessoal lá da Pastoral de São Miguel, Pastoral de Guarulhos, Pastoral da Sobriedade de Guarulhos e São Miguel, né, que está sempre com a gente, sempre está colaborando. Agradecer uma outra pessoa muito especial, Adriana Moraes. Todo sábado ela tá ligada no programa, viu, Xará? Ela sempre posta, sempre interage conosco, já deu inclusive dicas para o programa. Um grande abraço para a Adriana Moraes, lá da Uniad. Obrigado, Adriana. Obrigado mesmo, né, lá do programa Recomeço. Adriana, obrigado. Obrigado também ao padre José Renato, né, e a Sandra Catalano. Eu não posso esquecer essas pessoas nunca. E obrigado ao Ivanildo e ao Paulo. E ao Pete por estar aqui. Obrigado, gente. É isso aí. Pessoal, o programa Tocando em Frente, realizando essa campanha Tocando o Coração, que é justamente para atender a demanda de pessoas que precisam de um tratamento pela internação e não têm, às vezes, o dinheiro, a grana, o money, né? O cash. O cascalho para pagar um tratamento e também que não conseguiram encontrar esse tipo de apoio ou de acompanhamento no sistema público de saúde. Então, a campanha ela tem esse caráter também de responsabilidade social. Queremos pedir para que você ligue para nós, 3932-1600, 3932-1600.
E interaja conosco aqui ao vivo, né? Vamos falar sobre recuperação, o desafio social do crack e o papel da Federação Paranaense de Comunidades Terapêuticas. Hoje também estamos aqui com o Paulo Leme Filho, que é o fundador do movimento Vale a Pena. Paulo, você gostaria de falar um pouquinho sobre o movimento? Olha, se fosse possível, Ivanildo, eu queria não falar sobre o movimento em si. Quem quiser e não conhece o nosso movimento, quiser ver www.movimentovaleapena.org, www.movimentovaleapena.org. Mas eu queria comentar um pouquinho, Ivanildos, e vocês são testemunha disso, né? Da nossa triste experiência que nós tivemos nessa terça-feira com relação à questão da audiência dita pública, que de pública não teve nada, a respeito da volta à venda de bebida alcoólica em estádio aqui em São Paulo, né? A liberação disso. E foi uma coisa assim muito triste, porque jogaram a gente no meio do assunto mais polêmico da cidade hoje, que é a questão da regulação do Uber. Nós ficamos entrincheirados ali no meio da polícia de um lado, dos taxistas de outro, dos motoristas de Uber do outro. Essa audiência foi numa terça-feira, foi publicado no Diário Oficial dia 4 e dia 5, que foi na terça, ou seja, publicou para ninguém ver mesmo. Não tinha ninguém do Ministério Público, não tinha ninguém da PM. E o primeiro agradecimento que eu queria fazer pela coragem dos dois Ivanildos, que quando eu cheguei lá, os dois estavam esbaforidos, suados, né? E quase que a gente ia apanhar junto, né? Então, assim, eu gosto, viu, Ivanildos? Um homem que apanha junto comigo, né? Eu respeito muito e nunca me esqueço. Olha só a situação que nós estamos, Ivanildo. Para falar de dependência química na Câmara Municipal, com o poder público, o cara apanha. Foi terrível. Foi uma experiência bem impactante mesmo. Ainda bem que eu vi o Paulo chegando. O Paulo é alto, né? Falei, graças a Deus chegou mais um para nos ajudar. Mas foi isso mesmo, né? O que o Paulo está dizendo é muito sério. O vereador Toninho Paiva, eu vou citar o nome, não tem problema nenhum, que está pleiteando lá o retorno, né, da venda de bebidas alcoólicas aqui no estado de São Paulo. E como o Paulo Leme já disse hoje cedo, achando que isso é um tema apenas que envolve os times, né, os times de futebol. E falou isso expressamente, disse, isso aqui é uma questão da Portuguesa, do Juventus, não é mais de ninguém. E na verdade não é em relação à sociedade. O que me espanta muito é o próprio vereador teve um problema de dependência química na família. Ele sabe muito bem o caos que é um familiar ter o problema ou da dependência química do álcool ou das drogas. O quanto ele já teve ele e a família sofreram por causa disso, e mesmo assim encabeça esse tipo de está, na verdade, sendo, né, a serviço da indústria cervejeira, né, porque na verdade é uma questão financeira, é uma questão do mercado. E eu quero falar aqui a minha indignação, porque poderia esperar de qualquer outra pessoa, mas não de um pai de família, de um homem que já viveu esse problema na casa. Nós começamos, viu, Ivanildo, só para... E também não quero monopolizar o programa com esse assunto, mas olha só a situação triste, né, que é de como a dependência química é tratada no Brasil. Esse mesmo vereador, a despeito de qualquer coisa, começou o depoimento dele, começou a falar dele, dizendo que isso era um problema que não era de saúde, que não era de segurança, era um problema de time de futebol. E terminou, e a gente sabe que tem muitas pessoas, muitos companheiros, né, muitas pessoas envolvidas e preocupadas com a questão da dependência química, e terminou o depoimento dele ironizando os 12 passos, né, que são os 12 passos, os mais conhecidos são de Alcoólicos Anônimos, terminou ironizando, chamando de 10 mandamentos. Né? Então a gente vive em termos de política e política pública, a gente transforma as coisas pela política, a gente gostando ou não, é assim que funciona, e acho que é assim que tem que funcionar mesmo. A gente está na idade da pedra. Né? As pessoas tratam a gente com uma certa violência física mesmo, e depois com uma ironia muito desprezível. Né? Mas enfim, eu queria agradecer a coragem dos dois Ivanildos aqui, viu? E queremos
chamar aí todas as entidades, o AA, o NA, os grupos antialcoólicos, a Irmandade Antialcoólica, todas aquelas pessoas que hoje militam e estão trabalhando na área da dependência química, que, por favor, juntem-se a nós, né, nesse processo, juntem-se aqui ao Paulo Leme, ao Movimento Vale a Pena, fiquemos antenados para saber quando será essa nova, a segunda audiência pública, que a gente precisa estar lá para fazer pressão, porque ficou nítido que eles querem que isso aconteça por baixo dos panos, né? Sem muito alarde, sem ninguém saber. Então, vamos lá fazer pressão. Você que tem problema, você que sabe como que é a questão da dependência química, e não só isso, a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádios diminuiu em quase 60% os índices de violência nos estádios. Então, existem estatísticas com as quais não podemos negar. Então, é um bem maior para a sociedade. Não podemos deixar que interesses puramente financeiros se sobreponham ao interesse da família e da sociedade em ter uma sociedade mais pacífica, né? E a gente sabe muito bem que o álcool, ele muda o comportamento das pessoas, altera o comportamento das pessoas, e o álcool está associado muitas vezes, na grande maioria das vezes, a questões de violência. Mas enfim, vamos lá. Pete Hauer, como é que é essa questão lá no estado do Paraná? Lá vocês têm essa questão aí da venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Se apresente aqui para o pessoal do programa Tocando em Frente. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Você que veio lá do Paraná, né, para um curso aqui na Unifesp, e hoje está podendo estar aqui conosco. Boa noite, Pete. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado, Ivanildo e Ivanildo, né? Isso é bacana de ouvir. Ivanildo ao quadrado. Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite, muito agradecido mesmo. Antes de começar a falar, eu queria fazer só algumas pequenas palavras. Primeiro, eu gostaria de mandar uma lembrança, um grande abraço para duas pessoas que eu gosto muito daqui, Miguel Tortorelli e o Ronaldo Risetto. Um grande abraço para vocês. E gostaria também de lembrar que hoje no Paraná o Amor Exigente está comemorando 20 anos, graças ao trabalho do Mauro e da Cecília, incansáveis, grandes amigos, um coração enorme. Um grande abraço ao Amor Exigente no Paraná, 20 anos. Que bom. O Ronaldo está aqui dizendo já, parabéns pelo programa, mande um grande abraço para o querido Pete e ao Paulo também. Como eu faço sempre, ouço o programa. Esse programa parece uma selva, tá cheio de fera. Obrigado, Ronaldo. Fica com Deus aí. Grande abraço, Ronaldo. Aproveite o dia de voo que você está tendo hoje. Ele tá em Serra Negra, né? Tá lá curtindo lá com o netinho. Maravilhoso isso. Pete, como que é a questão do álcool lá, a questão das bebidas alcoólicas nos estádios? Talvez não fosse isso nem a pauta, mas vamos aproveitar isso daqui. Não, aqui a gente tá para falar de tudo. Aqui é ping-pong, vamos, que vier de lá, a gente tenta debater de cá, né? A gente sempre faz isso. Lá nós tivemos, há pouco tempo atrás, um projeto de lei que queria liberar o álcool nos estádios. E nós temos uma promotora muito atuante, grande amiga também, um grande abraço a ela, a Cristina Ruaro. Temos também pessoas lá que estão envolvidas com isso também. Existe também um grupo muito bom lá, uma rede de agentes cristãos que se chama Reage. E todos esses atores, eles se uniram, se movimentaram e num primeiro momento que tinha passado, na primeira votação, a venda de bebidas alcoólicas, nós fomos fazer uma pressão em cima dos vereadores e conseguimos uma segunda votação que não fosse aceita. Então, eu acho que é por aí. Se apanhou hoje, amanhã é capaz que a gente consiga mudar todo esse quadro. É muito triste ver uma pessoa como esse vereador, aí o Toninho, eu acompanhei também isso daí lá de Curitiba, viu o que vocês estavam postando. O vereador é Toninho Reis, né? Toninho Paiva, né? De rei não tem nada mesmo, né? Impressionante. Agora, é muito triste uma pessoa que esteve envolvida dentro desse processo de dependência alcoólica estar defendendo isso daí. É muito diferente você ter o álcool, a bebida alcoólica para ser vendido como produto e a dependência o que pode causar. Existem estudos, existem estatísticas que realmente comprovam cientificamente, certo, que
a venda de bebidas alcoólicas nos estádios aumenta a violência. Então, se hoje não nos basearmos nesses estudos, nessas pesquisas científicas, que tipo de política pública vai ser feita? Se os próprios legisladores estão indo contra aquilo que é cientificamente provado, que tipo de política pública a gente vai ter? Então daí eu fico num ponto, até que ponto os dependentes químicos em recuperação ainda não são estigmatizados? Certo? Porque parece muito claro assim que às vezes o dependente químico em recuperação e a família que esteve envolvida ainda parece que todo mundo tem um caráter de pena sobre eles. Nós temos que parar com isso. São pessoas que estão lutando todo o dia para se manter sóbrios. Para se manter sóbrios, de aceitar o mundo, de ver o mundo ter forças. E daí a gente vê um tipo de situação que parece que dependente químico só é bom para ajudar o dependente químico em recuperação, só é bom para ajudar aquele dependente químico que está lá na sarjeta. Para mais a coisa não serve? Claro que serve. Ele é um baita pai de família, ele pode vir a ser de volta, ele pode ser um grande trabalhador. E acabar com essa hipocrisia, porque nós estamos cheios de pessoas que hoje estão na Câmara, na Assembleia, no Senado, nas grandes empresas, cheirando cocaína, bebendo que nem uns loucos, e daí se fazem de santos frente à opinião pública. Isso tem que parar. Dependente químico em recuperação é ser humano. Parar com esse estigma em cima do dependente químico. Inclusive, acho que até pego esse gancho para até mandar um abraço pro pessoal do Faces e Vozes, né? Faces e Vozes do Brasil, que junto com o Alexandre Araújo e o Bruno Ferrari, o próprio Ivanildo José, eles fazem um trabalho muito Esqueceu o Beto Maia também, grande abraço para o Alexandre, para o Bruno e para o Beto, são sensacionais. É verdade, a Elaine Camarino, e depois ela vai. O Alexandre teve esse ano, acho que foi lá em Curitiba. No passado nós levamos eles, vamos lá para o evento, sempre em contato. Eu quero ver se agora nós levamos isso já para o Alexandre, antes de comunicar com ele, um grupo lá está pensando em já montar uma sala do Faces de Voz lá em Curitiba. Olha que interessante. E para falar sobre essa cultura da recuperação, né? De que o dependente químico que está em uma recuperação bem-sucedida a longo prazo. Um dependente químico, como você mesmo diz, ele, ao recuperar-se, ele pode desenvolver um papel social muito relevante dentro da própria sociedade e falar sobre isso para romper o estigma, né? Para mudar o estigma, para quebrar as barreiras do preconceito e também esse estereótipo que rola, que cerca o dependente químico, de trazê-lo com dignidade de volta à sociedade, e a sociedade olhar para esse dependente químico como alguém que está se recuperando de uma doença, não é uma questão moral apenas. Então, o programa tenta, de todas as formas, quebrar isso, né? Mostrar que, na verdade, a dependência química é uma doença e que precisa de tratamento. E aqui na mesa nós temos alguns casos assim, né? De pessoas que venceram e estão hoje atuando dentro da sociedade para ajudar aqueles que estão sofrendo com o problema da dependência química. E lá no Paraná, como é que vocês trabalham, Pete, a questão do crack? Como é que o crack hoje se apresenta lá na cidade de Curitiba, no Paraná? Como é que vocês estão trabalhando com essa questão? Isso está espalhado pelo Brasil, né? É algo muito mais profundo do que a gente simplesmente afirmar que o crack é uma mazela, que é um problema de saúde. O crack, antes de tudo, no meu ponto de vista, é um problema social e moral. Certo? Não adianta querermos... só estamos enxugando, como falam aí, né? Enxugando gelo, se não tivermos programas de desenvolvimento social dentro desses ambientes de crack. Eu estava vindo para cá e a gente passa ali pela Avenida Rio Branco, e ali na Avenida Rio Branco é bem próximo da Cracolândia. A vez passada eu fiquei lá, passei o dia lá na Cracolândia para sentir o que era aquilo ali. E uma frase até que eu sempre também coloco,
O cimento excludente da cidade não é o local de recuperação desses seres humanos. Você pode repetir? O cimento excludente não é o local apropriado de recuperação para essas pessoas. Nós temos que mudar nossos conceitos. Ao meu ver, ali tem lá um projeto da prefeitura, tem lá um projeto do governo estadual. Nós temos que acabar com isso no Brasil hoje. Dizer que esse projeto é melhor, que esse programa é melhor, que a redução de danos é melhor, que a abstinência é melhor, que a comunidade terapêutica é melhor, que o CAPS é melhor. Todos são bons. Não há nada que não seja bom, dependendo para cada caso. Nós temos que unir isso daí. Os outros países que já estão no processo de recuperação, de auxílio, recuperação, de ajuda, eles já passaram isso daí. Isso daí está virando bandeira política. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que pensar primeiro naquela pessoa que está sofrendo lá. Certo? Existem casos e casos. Tem hora que a comunidade terapêutica vai ser um bom local para ser tratamento. Nós temos que, quanto mais ambientes de tratamento, quanto mais locais saudáveis nós pudermos oferecer para essas pessoas, melhor. Só um parênteses, viu, Pete? Gosto muito do seu pensamento. E já é tão difícil lidar com dependência química. Nossa. Já é tão complicado fazer isso quando tudo é favorável. E às vezes a gente vê as pessoas até que estão bem intencionadas, mas aí ficam rinhando uma com a outra. Exatamente, né, exatamente. Né, de uma coisa maluca. Já é difícil todo mundo unido, imagina ainda brigando entre si, né? Uma vez teve uma audiência pública lá em Curitiba, lá na Câmara, foi muito engraçado. Você fala isso de rinha. E daí começou uma discussão. Uma audiência pública lá de política sobre drogas. Faz poucos anos, 2, 3 anos. E começou uma discussão, e um defendendo isso, outro defendendo aquilo, e se exageraram, né? Os nervos à flor da pele. Daqui a pouco levantou-se lá um dependente químico em recuperação, mandou o pessoal, todo mundo, para aquele lugar. Eu vim aqui para tentar ver alguma coisa, e vocês ficam brigando, eu vou voltar a usar droga dessa maneira, o cara falou usar. Que loucura que vocês estão fazendo. Então aqueles que têm que passar o exemplo, só ficam pensando antes no seu próprio umbigo. Para com isso. Está na hora de mudar. Eu acho muito bacana esse movimento do Alexandre, do Bruno. O Bruno fantástico. Olha o que ele está fazendo. Tapetininga, fantástico, fantástico, fantástico. O Beto também, todas essas pessoas, a Elaine, não vamos deixar a Elaine Camarini, senão próxima vez eu apanho dela. Grande beijo, Elaine. Mas muito bacana isso, desse envolvimento, certo? Chega um pouco de sermos, como eu falei, estigmatizados. Parece que, como eu falei, só serve... Está na hora dessa voz, vamos supor aí, de 10 milhões de dependentes químicos em recuperação, tomarem corpo, se unirem e começarem a ditar as políticas públicas. As políticas públicas precisam ter a participação de quem está envolvido no tratamento. Sim. E de quem trabalha e de quem viveu esse problema. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um pequeno intervalo. Antes eu quero aqui deixar já no ar uma pergunta do Miguel Tortorelli, e também ele está mandando um forte abraço para você, tá, Pete? Falou que você é nota 10. Obrigado, Miguel. Para onde mandar sugestões para a audiência pública e se já tem a data? Aí é com o Paulo. Não tem data ainda, mas quem tiver interesse em acompanhar, manda um e-mail para a gente, contato@movimentovaleapena.org, que a gente vai informar. A situação da audiência pública hoje é a seguinte: haverá uma segunda audiência pública, só nós não sabemos quando. A considerar o que aconteceu na primeira, a coisa medonha que aconteceu da primeira vez, vai ser uma coisa meio em cima da hora. 1 dia ou 2 dias com antecedência, no máximo, é quando nós saberemos. E nós só sabemos porque nós temos acompanhado o Diário Oficial, nós temos que ler o Diário Oficial todos os dias para ver se a gente consegue capturar a data dessa audiência. Então, quem tiver interesse, e a gente precisa mesmo se unir, eu acho que isso é uma questão, mais do que vender bebida alcoólica em estádio, eu acho que isso é uma questão de cidadania. Cidadania e mostrar um pouco que nós, que vivemos esse mundo da dependência química e temos essa cultura da recuperação, precisamos também nos fazer presentes cada vez mais e mostrar que nós temos, né, alguma importância também na sociedade, né?
Então a gente vai ficar sabendo em cima da hora, mas mande o seu e-mail contato@movimentovaleapena.org e aí a gente vai mantendo as pessoas informadas. Também quero mandar um grande abraço para todos os amigos aí, o Alexandre do Faces e Vozes, todos os do Faces e Vozes. Não conheço a Elaine, mas vou mandar um beijo para ela também, viu? Que eu já vi que não pode esquecer, né? Não. Olha, Elaine, que fique claro que eu mandei um beijo para você, viu? Olá, nos avise com antecedência, quando houver a segunda audiência, que faremos o Amor Exigente presente. É o recado do Ronaldo Risseto, diretor de comunicações do Amor Exigente. Precisamos de toda a ajuda, Ronaldo. Obrigado. De você eu não esperaria outra posição que não fosse nos apoiar. Então é isso, gente. Vamos para um pequeno intervalo agora com a música Restauração com Exalta Cristo. Sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor e almas que lutam só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. Deus é o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje
1.600 kHz. Rádio 9 de Julho. Olá, gente amiga, esse recado é para você que precisa tomar medicamento de uso contínuo, hein? A Ultrafarma vem beneficiando milhões e milhões de pessoas no Brasil inteiro, gente. Afinal, quando o assunto é medicamento, quem é cliente da Ultrafarma gasta bem menos. É isso que você ouviu. Você ainda não consultou o site da Ultrafarma? Então o que você está esperando? É muito fácil e prático e rápido. É só acessar aí do seu computador, tablet ou celular ultrafarma.com.br. Você também pode pesquisar e comprar ligando agora para 11 5591 1466. Não deixa para depois não. Quem conhece a Ultrafarma sabe, ninguém faz tanto por seus clientes. Por isso não erre. Medicamento mais barato para todo o Brasil é ultrafarma.com.br. Impeachment sem crime comprovado é um golpe disfarçado. Ouçam agora a presidenta do PCdoB, Luciana Santos. A oposição utiliza de todos os meios para tirar a presidenta Dilma do governo. Inventaram um impeachment sem crime de responsabilidade, colocando em risco a democracia. Isso é golpe. E não vamos permitir que essa história se repita. Vamos todos para as ruas, com coragem, para lutar e defender a democracia. Sou a Natália. Para ser campeã paralímpica, supero muitos obstáculos, menos para votar. Aqui é o Felipe. Passo horas na piscina para trazer uma medalha. Já na urna, apenas alguns segundos. Sou Vinícius, corro quilômetros nos treinos, mas para votar, ando poucos metros. Pessoas com deficiência têm tratamento especial nas eleições. Basta solicitarem um cartório eleitoral até o dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se em justiçaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Impeachment sem crime comprovado é um golpe disfarçado. Com vocês, o governador do Maranhão, Flávio Dino. Numa democracia, as pessoas podem divergir e se manifestar. Mas o presidente eleito pelo povo, se não cometeu nenhum crime, só pode ser trocado nas eleições marcadas na Constituição. Por isso, não podemos aceitar esse golpe disfarçado de impeachment, que tornou a política uma guerra. O que o Brasil precisa é de serenidade para enfrentar a crise e voltar a crescer. AM 1.600 kHz. Rádio 9 de Julho. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta com uma discussão acalorada aqui nos estúdios sobre... Bom, enfim, depois a gente fala, né? Eu quero mandar um abraço pro Brás Pereira, jornalista do jornal São Paulo de Fato. São Paulo e Grande São Paulo de Fato. Um grande abraço, Brás Pereira, que nos ajuda aí também na divulgação do programa Tocando em Frente. Vamos falar um pouquinho sobre a FEPACT, Piti? Vamos embora. O que é a FEPACT? A FEPACT é a Federação Paranaense das Comunidades Terapêuticas. Como que surgiu a FEPACT? A FEPACT já tinha tentado fazer uma federação já umas 3, 4 vezes no Paraná e nunca conseguiram reunir as comunidades terapêuticas, nós temos até, como nós falamos, prevalecia a individualidade frente aos princípios de qualquer recuperação, sempre os princípios de querer ajudar o próximo, sempre que iam montar uma federação de comunidades terapêuticas. Certo? O destino que deveria ser não era aquele realmente de unir, de capacitar as pessoas que estão dentro das comunidades terapêuticas. Então, daí eu fazia parte de uma associação de comunidades terapêuticas que já existia há 12 anos e há tempo, e nós queríamos, com mais o Soavinski, grande abraço ao Soavinski, coordenador da Pastoral da Sobriedade Sul, certo? E nós queríamos que isso tomasse um outro vulto. Eles sempre ficaram muito restritos a essa comunidade, essa associação. E daí eu saí de lá
E com outras pessoas, comecei a correr, fui para Maringá, fui para Cascavel, fui para Ponta Grossa, fui para o litoral do Paraná. Não me lembro mais para onde que fui também, fui algumas outras, Piraquara, ali, aquela região metropolitana de Curitiba, e fui conversando com as pessoas de comunidades terapêuticas, outras pessoas também ligadas a políticas públicas sobre drogas, para que trouxessem essas comunidades terapêuticas. Aí nós fizemos uma assembleia no dia 5, começou no dia 5 de outubro. Estava presente o Frei Chico, que é um carmelita, já está nessa luta há 25 anos, ajudando pessoas. Frei Chico? Frei Chico. Tem 8 comunidades terapêuticas, se chama Casas do Servo Sofredor. E nós daí, com a solicitação dele, prorrogamos para que fosse mais ainda discutido o processo de formação da FEPACT. A Araci, que para mim é uma pessoa maravilhosa, é uma mestre para mim, professora de prevenção da Universidade Federal do Paraná, ela cedeu o espaço da universidade, uma sala da Universidade Federal do Paraná, um anfiteatro, e no dia 29 de janeiro nós nos reunimos lá. 29 de janeiro de que ano? Desse ano agora. Desse ano. Mais de 35 comunidades terapêuticas vieram de todos os cantos do Paraná. Reunimos mais de 100 pessoas, coisa que até hoje nunca tinha sido feita lá. Então é um movimento, a federação começou de baixo. Ela tem a base, cada vez vamos solidificar mais essa base. Porque é muito fácil você fazer uma federação. Você vai lá, pega 5 pessoas que têm comunidades terapêuticas e fizemos a federação. E daí? E depois? Então houve a participação dessas comunidades terapêuticas na criação do estatuto, e muito bacana, tem de todos os tipos de credos e religiões. Nós temos até uma comunidade terapêutica de Umbanda, temos religião católica, religião evangélica, religião luterana, isso é muito bacana. Então, quanto maior a diversidade nossa, maior a nossa unidade. E isso é o que vale. Quanto maior a diversidade, maior a unidade. Maior a unidade. Porque isso que você está falando é interessante, né? Unir as pessoas, unir as instituições, para que todas caminhem, converjam, né? No mesmo caminho, no mesmo rumo, de forma, assim, de uma maneira mais profissionalizada, com conceitos, atualizando as informações, podendo prestar um serviço de qualidade para quem precisa. Vocês se preocuparam com isso? Vocês percebiam que eles estavam, o trabalho que estava acontecendo não estava atendendo de uma maneira adequada a quem buscava ajuda? Ou na verdade, foi meio que empírico o processo e acabou acontecendo? Realmente, veja, nós temos comunidades terapêuticas que estão dentro de um padrão, vamos dizer hoje, do Senad, para ganhar as regularizadas, né? Nós temos comunidades terapêuticas que estão com todos os seus documentos legais, mas não estão regularizadas pelo Senad, daqui a pouco tem algum convênio com algum município, e nós temos comunidades terapêuticas que não tem nada, né? Que não tem nenhum papel, que não sabem como fazer, e que tem pessoas que têm um dom e querem ajudar. E a FEPAC te ajuda nesse caso? Estamos começando. É o caminho, nós temos aí 3 meses. Sim, perfeito, Entendeu? Então, nós estamos começando. De lá, do dia 29 de janeiro desse ano, que foram 35 comunidades terapêuticas que estavam no ato da fundação, hoje nós estamos com mais de 55 comunidades terapêuticas. Quase o dobro. Já associadas e filiadas. Ou seja, existe uma voz clamando aí, pedindo ajuda, né? Pessoas de diversas cidades do estado que se uniram, certo? Temos lá em Paranaguá, temos a Marizilde, temos o Lederson, temos no Maringá o Alex Chaves, temos também com a comunidade terapêutica lá a Casa do Oleiro e a Marev, que há muito tempo trabalham. Temos em Ponta Grossa a Copiosa Redenção, certo? Os irmãos da Copiosa Redenção. Curitiba, o Frei Chico, certo? Então, várias
comunidades terapêuticas que estão aí há mais de 20 anos e outras comunidades terapêuticas que estão recém-formadas, recém-criadas. Certo? Então, isso é muito bacana. O que acontece hoje dentro de uma política? Nós, além de já ter aquele estigma da comunidade terapêutica, certo? Que parece que é um local como se fosse um manicômio, que é um local que vão lá e enfiam a Bíblia cabeça abaixo, abrem. Não é isso daí. Hoje a comunidade terapêutica ela é multidisciplinar. E é isso que nós queremos. É aquelas comunidades terapêuticas que estão nesse processo, elas vão ter que se adequar. Agora, a gente nunca pode esquecer a espiritualidade. A espiritualidade é muito importante. Se a gente não tiver espiritualidade, certo? E quem está falando é um advogado, quem está falando também é um especialista na área de dependência química aqui pela Unifesp de São Paulo. Ou seja, não é um sacerdote, não é um religioso, né? É um leigo. E é interessante ouvir isso, né? O quanto a espiritualidade também é importante no processo. O dependente químico, ele parece que ele realiza um contrato de casamento com a droga. E depois que ele deixa a droga, o que vai preencher isso dentro dele? Esse vazio precisa ser preenchido, né? Se, como uma vez eu torno a falar, se essa pessoa encontrou espiritualidade, quando nasce a lua uivando, que maravilha. Certo? Mas temos que ter muita fé. Certo? Se a gente não tiver fé, não consegue. É importante. Espiritualidade, sem espiritualidade. E é engraçado, existem estudos também que comprovam que quanto maior a espiritualidade, maior o índice de recuperação dos dependentes químicos. Isso que você falou é verdade. Existem muitas não, né? Mas existem literaturas que colocam a espiritualidade como um fator muito importante no processo de recuperação. Nós temos a FEBRACT, nós temos a FEPACT, nós temos a FEBRACE, que é das comunidades terapêuticas que fazem internação involuntária. Inclusive, mando um abraço para o pastor Alessandro, que é vice-presidente dessas instituições. É importante que se saiba, né? A internação é um dos processos, é uma das maneiras, é uma das formas de tratamento, não é a única. E também não se pode dizer que não seja necessário para alguns casos, né? Como é que a gente consegue identificar aqueles que têm a indicação para uma internação e qual é o ideal, né, se existe um ideal de tempo dentro de um processo de internação? Então, tá. Primeiro eu gostaria de também mencionar a FEBRACT, por causa que a FEBRACT esteve conosco desde o começo. Um grande abraço para o Juliano Santos, para o Matheus Leite, certo? Que estiveram conosco desde o começo e sem citar o Padre Haroldo, né? Isso é o concurso em tudo que é lugar que a gente vai. Então, a FEBRACT sempre esteve conosco, é parceira nossa, certo? E estamos caminhando junto nisso daí. Nesse processo de qualificação das comunidades terapêuticas e daqueles que trabalham nela. Certo? É para isso que veio. É para isso que estamos aí. Eu acho que agora você falou que sintetizou. Processo de qualificação das comunidades e de quem está trabalhando nela. Perfeito. Certo? É isso que nós temos que fazer. Paulo, você queria fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta assim pro Pete. E eu queria voltar um pouquinho para a questão da política pública, viu, Pete? Porque a gente estava até conversando com o Ivanildo José, que é mais experiente, tem mais luzes do que eu e mais inteligente também. Já apanhou mais também? E é isso que ele estava falando. Ele já apanhou mais. Então, assim, eu fico pensando, se a gente não tomar cuidado com isso, eu não quero ser catastrofista com relação a esse assunto, mas nós vamos acabar. Não é uma questão que nós temos que fazer, nós vamos acabar, né? Porque realmente a última experiência que eu tive, que o Ivanildo já falou que nem foi a pior que ele já viu, eu fiquei muito assombrado. Muito bem, a minha pergunta é assim, existem algumas cidades aqui no Brasil que tem uma secretaria municipal antidrogas, ou até estadual não me recordo, mas municipal eu sei que tem, secretarias municipais que tentam articular os órgãos diferentes do Estado para fazer uma política pública
conduzida por uma secretaria específica para isso. O que você acha disso? Acha bom, ruim? Veja, em muitos municípios existem os departamentos de política sobre drogas, os departamentos antidrogas, mas o que mais se fala é o departamento antidroga. Sempre se fala antidroga. Isso daí é a coisa mais errada, que a gente já começa a ir para um processo moralista. Certo? Mas não tenha dúvida. Segundo, a gente está lutando contra a droga? Eu não estou lutando contra a droga. Certo? Eu conheço que o pessoal da Amor Exigente, todo mundo está lutando contra a droga. Então os principais atores, que são os grupos de autoajuda, não são consultados para porcaria nenhuma. A política pública do Brasil tinha que vir deles. DNA, DAA, faces e vozes, grupos religiosos que prestam atenção, todos os grupos religiosos. Certo? E a maioria dessas pessoas que estão dentro desses círculos viciosos de debates em salas, querendo ditar uma política pública sobre droga, não entende patavina nenhuma. Ou de departamento. Então, antidroga, já vamos começar pelo termo, é extremamente moralista. Certo? Acaba com isso. É política pública sobre drogas. Certo? E eu acho que quanto mais autonomia ela tiver trabalhando intersetorialidade com os outros departamentos, cultura, educação, social, saúde, esporte, lazer. Esporte e lazer. Certo? Tem que haver uma integração hoje nisso daí. Todo mundo fala, mas é difícil. Não é difícil. É boa vontade, meu amigo. É vontade, na verdade, né? É vontade política de fazer o mínimo. Exatamente. Então ele não tem que ter só aquele viés nem tão repressivo. O viés só repressivo, o viés só de saúde, são dois opostos. E são dois opostos e são dois viés de estatística. Para mim, são dois viés que só olham lá de estatístico. Então, é bom que a saúde venha, tem todos os profissionais envolvidos, é bom que esteja, mas tem que estar sobre um outro ano. O principal é prevenção e depois tratamento. Exato. Prevenção, tratamento e recuperação são coisas que nós precisamos fomentar mais. Prevenção, principalmente. Gente, 2 minutos para as 8, vamos ter que encerrar o programa. Sério mesmo? Pena, tá bom isso daqui, hein? Pois é. Pete, venha mais vezes a São Paulo, por favor. Mandar um abraço aqui para Valquíria Dias. Vamos fazer. Valquíria Dias, Elaine Silva, a Mauri Figueiredo, um grande abraço, irmão. Você que faz um trabalho bacaníssimo na Fundação Casa, aqui resgatando jovens aí dos crimes, das drogas. Você é uma referência para nós neste trabalho com a dependência química. Pete, quer deixar uma saudação, um abraço, fazer um agradecimento? Eu gostaria de desejar, primeiro, agradecer a minha mulher, a Valéria, que está lá em Curitiba. Se não fosse ela, coisa ia ser complicada. Sabe? Ela, força sensacional dela. Agradecer por hoje estar aqui com vocês. Que bom. Certo? Estar vivo com vocês. Amém. Certo? Agradecer esse programa, agradecer Miguel, Ronaldo, todas essas pessoas que fazem parte hoje da minha vida. Dar bênção aí para minhas 2 filhas, certo? Hoje eu também estou tendo um problema com minha mais velha e estamos tentando resolver. E vamos em frente. Ela está no caminho. Se Deus quiser, a gente tem uma solução. Pete, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Vamos marcar novos momentos com você. Paulo? Muito obrigado, Ivanildo. Muito obrigado, Pete. Gostei muito de conhecê-lo. Uma entrevista sensacional. Eu que agradeço. Fico muito feliz que tenha gente que pense como você, viu? Isso daí é o futuro. E mandar um abraço para todos os amigos do Faces e Vozes, do Amor Exigente, das pessoas do grupo de WhatsApp, do Tocando em Frente, que é muito legal. É isso aí. Quero mandar um abraço também aqui para o grupo de WhatsApp da Escola Conceição. Um abraço a todos vocês aí que estão aí nos assistindo, a toda a galera que está nos acompanhando pelo YouTube. Um abraço também aí para Glauci, mãe do Cauã, que está ouvindo o programa. Alex Braga está mandando um grande abraço para você também, Cauã.
Brás Pereira, Miguel Tortorelli, Amor Exigente. Gente. Miguel Tortorelli, um grande abraço pro Miguel Tortorelli, viu? O Miguel Tortorelli é um baita, cara. Eu não conheço uma pessoa que não respeite muito o Miguel. Sensacional. Ivanildo José, campanha Tocando Coração, por favor, nos ajudem. Precisamos de vagas, acabaram as vagas, mas tem muita gente precisando de ajuda. Que mais? Eu quero mandar também um abraço, esqueci para quem, mas enfim. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa. E em seguida com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem. Não se esqueçam, a segunda audiência pública, tá? Contato @movimentovaleapena.org. Até sábado que vem. Um abraço. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade.